Ontem, a gente viu aqui no 360 a troca de farpas entre Lula e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, lá em Nova York. No discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente ucraniano criticou a proposta de paz de Brasil e China para a guerra na Ucrânia. Agora, a Renata Varandas já está comigo aqui novamente no estúdio. Renata, porque você tem uma apuração de como o governo brasileiro encarou aquele discurso de Zelensky na ONU em que cita nominalmente o Brasil e faz críticas duras, questiona qual é o interesse, enfim, Brasil, China, que não pode ter, ele diz também que assim, que os países não podem querer se tornar maiores às custas da Ucrânia. Como é que o governo brasileiro viu isso? Débora, na verdade, não teve uma grande surpresa, não. E por que não teve essa grande surpresa? Porque a gente acompanhou, né, na terça-feira, quando o presidente Lula abriu ali a ONU, falando justamente que deveria ter um arranjo diplomático, e ele ainda questiona o seguinte, na minha visão, não precisaria nem ter uma guerra. Zelensky, na hora... Lembra que eles fecham, assim, tem um zoom no Zelensky e na delegação, eles tomam um susto. Então, o que aconteceu? A delegação brasileira já pensou, vai vir chumbo por aí, porque claramente nem Zelensky, nem a delegação gostou aí dessa declaração do presidente Lula. Mas por que Volodymyr Zelensky não gostou? Porque a Ucrânia não acha que a posição do Brasil é uma posição neutra, porque como país invadido, a Ucrânia acredita que o Brasil é muito mais pró-Rússia do que pró-Ucrânia. E isso fica muito claro porque o Zelensky, no outro dia, reagiu, porque ele acha que o Brasil não tem nada a oferecer de vantagem para a Ucrânia, só tem para oferecer de vantagem para a Rússia. E agora eu quero lembrar, acho que foi maio do ano passado, se eu não me engano, teve um encontro do G7 em Hiroshima. Tinham poucos meses que a guerra tinha começado e o presidente Lula estava tentando se colocar, você vai lembrar bem, como mediador do conflito. Ele foi para o G7, ninguém sabia se o Zelensky ia, e o Zelensky apareceu lá, e eles tentaram viabilizar uma reunião entre Lula e Zelensky. Só que naquele meio tempo ali, começou a ficar muito claro que o Zelensky não queria que o Lula fosse esse mediador, porque o Zelensky não acredita nisso, porque, de fato, o governo ucraniano acha que o Brasil é para a Rússia. E aí o que aconteceu? Tinha uma reunião marcada e todo aquele aparato de segurança do Zelensky, o Lula simplesmente saiu do lugar que estava acontecendo, a cúpula do G7, que a gente não podia chegar perto, e foi pro hotel que o Lula estava, e falou, se o Zelensky quiser, ele vem aqui conversar. Você lembra disso? Lembro disso. Se o Zelensky quiser, ele vem aqui conversar. Como mediador, não é bem isso que a gente espera. Tinham poucos meses que a guerra havia começado. Então, naquele momento, obviamente, o Zelensky não ia sair de um lugar que estava todo preparado, recebendo o G7, recebendo aqueles chefes de Estado, recebendo o Zelensky, um país em guerra, para poder ir no hotel do Lula, para poder conversar e falar sobre paz. É aquele convite que não era para aceitar mesmo, Passa né? lá em casa. Não, e aquilo, a pessoa convida por educação e por educação o outro não aceita. Não aceita, exatamente. É o convite, passa lá em casa e você não dá o endereço e você não marca a data. Então, foi exatamente isso que aconteceu. E ali ficou muito claro que não existia essa mediação entre os dois países e que Lula não seria essa pessoa. Então, quando o Lula, na terça-feira, questiona, de fato, se era preciso mesmo estar em guerra, Zelensky, como território invadido, ficou claramente incomodado e simplesmente disse nominalmente que o acordo que o Brasil quer junto com a China, o acordo só beneficia a Rússia e não beneficia a Ucrânia. Ou seja, nada novo de novo. Houve, a delegação do Brasil já sabia que ia ter uma reação, talvez não esperasse uma reação tão dura, né, nominal ali, mas já sabia que viria alguma coisa mais forte ali. Excelente, obrigada novamente, Renata Varandas.